Olá, eu peguei esse efeito de lua aqui porque, né, eu vou dar aula de noite para vocês, acabou a aula agora, eu jantei, ficou faltando Roma, né? Ah, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Ah, né, gente, eu prometi fazer uns 5 minutos de... Mas acho que fica ok se a gente apresentar os principais pontos, aí depois vocês estudarem em casa com conteúdo da apostila, do livro didático, que vocês devem ter, se não tiver, devem ter PDF na internet, tá? Então, bora lá. Esse aqui é o meu Instagram, para quem precisar, é um Instagram profissional, tá? Eu já botei também meu WhatsApp, meu Instagram pessoal, para quem precisasse, então vamos lá. Primeiro uma piadinha, né? Porque imagina os caras lá na Roma Antiga pensando, uau, que ano a gente tá, né? Pô, 50 C. Mas que porcaria, 50 C quer dizer, né? Antes de Cristo. Mas quem é Cristo? Não faço ideia. Bom, né, para a gente entender melhor, tá? Eu coloquei essa tabelinha aqui da internet. Para quem não lembra ou não sabe, vamos relembrar, tá? O período antes do nascimento de Cristo, tá? Ele é conhecido como antes de Cristo, porque, né, ele nasceu no ano zero. Ah, vá, é mesmo? Para trás disso, tá? É em ordem decrescente. Então, a gente vai ter 2000 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, aí nasce Cristo, tá? Nasce Jesus lá na manjedoura, tal. E aí depois começa a contagem de novo de forma crescente, tá? Por isso que vocês vão ver depois lá no finalzinho da aula a cidade de Pompeia, ela é ela foi, né, sofreu lá com o Vesúvio em 79 depois de Cristo. O que isso quer dizer? 79 anos depois do nascimento do menino Jesus, tá? Mas é só para relembrar. Assim, gente, bem por cima, tá? Porque já é um milagre vocês virem ver esse vídeo, que dirá ficar um tempão, né? Tá? Roma surgiu ali na região da Bota italiana, tá? Que assim, ó, vocês estão vendo aí o guia, tá? Aqui. Roma surgiu dessa cidade, né? Por quê? Era uma região muito fértil, protegida pelos Alpes, tá? Que são grandes montanhas ali na região italiana. Então, essa região aqui, poxa, né? Com acesso ao mar, tal, mar Mediterrâneo, peixinho, tal, favoreceu muito que ocupações de humanos parassem ali e começassem a criar seus povos ali, tá? Então tinha uma série de povos, como os latinos, os etruscos, né, etc. E eles se juntaram ali e criaram a cidadezinha de Roma, tá? Só que para além dessa história mais pé no chão, assim, né? A gente tem também uma mitologia da fundação de Roma, porque o pessoal lá em Roma e nessas cidades mais antigas gostavam de mitos, né? De contar uma história bonita da formação do local. E aí a mitologia da formação de Roma é a seguinte, tá? Rômulo e Rêmulo eram dois nenês gêmeos que a mãe deles foi obrigada a abandonar eles no meio do mato. E aí, para eles morrerem, né? Porque ela era uma princesa lá e tinha umas disputas de poder e não queriam que os herdeiros dela crescessem e tomassem poder. Aí ela deixou ele no mato, os dois, né, no mato, e foi embora. Só que uma loba, tá? Segundo os romanos, uma loba adotou essas crianças, criou, tá? E por isso que a gente vê esse monumento aqui, ó, que é dois nenês, né, mamando numa loba, porque se acreditava que a loba ia lá, alimentava eles, cuidou deles, e eles cresceram e conseguiram tomar a cidade. E aí, depois Rômulo matou Remo, tá? E se tornou o rei de Roma. E aí, realmente, tá? O rei de Roma me lembrou o negócio do rato, aquele rato que rói a roupa do rei de Otávio, enfim. Depois, realmente, pelos arquivos históricos, se vê que Rômulo foi um rei, né? Um mandante de Roma. Mas aí dizer que tudo isso aconteceu já é meio complicado, tá? E aí, por volta de 509 antes de Cristo, era considerado que a cidade era muito desenvolvida, tá? Eles tinham até, cada cidade era bem desenvolvida, Roma em si, tá? Tinha até restaurantes,
apartamentos de 6 andares, tá? Depois a gente vai entender melhor isso aí. Mas era uma cidade muito desenvolvida, com urbanização, com estrada, com calçada, com arquedutos que levavam água de uma cidade para outra. Então, poxa, sabe, era bem desenvolvido, tá? E aí uma divisão cronológica comum, assim, em livro didático, em estudos, que pode aparecer nessas questões de vestibular, é chamar de monarquia, de república ou de império. O que isso quer dizer, né? São momentos diferentes da política romana, tá? A monarquia foi de 753 até 509 a.C., depois derrubaram a monarquia e se instaurou a república, que eu acho que é o período mais importante para quem quer estudar para o vestibular, tá? Então, de 509 até 27 a.C., e aí depois o Império, tá? Vem em 27 a.C. até 309 depois de Cristo, tá? Vamos lá. Na monarquia, tá? O básico para vocês saberem da monarquia era que era um governo centralizado na figura do rei. A sociedade era dividida em classes, em estamentos, que nem o professor Bruno comentou lá na aula ao vivo, que a gente acabou de assistir, porque eu estou fazendo esse vídeo 1 hora depois, tá? Mas relembrem lá, tá? A sociedade de estamentos tem a pirâmide, né, que ele desenhou. E aí no topo dessa pirâmide estão os patrícios. O que seriam os patrícios, tá? A aristocracia de sangue. Os parentes, por mais longínquos que fossem, os parentes dos fundadores de Roma. Tá? Se dizia que pelo sangue, então, eles eram melhores, eles, né? Era a fina flor da mocidade lá romana, então eles tinham vários poderes e tal, né? Eram os ricos do local. Aí tinha os clientes, tá? Que nada mais eram do que estrangeiros ou pessoas livres e pobres que prestavam favores, que nem os servos que o professor Bruno comentou lá de Antiga Oriental. Pessoas pobres que aí prestavam favores em troca de alguma coisa por esses patrões, né? Tipo, eu planto trigo para ti, mas tu me protege contra, sei lá. Tá, é isso aí, tá? Ou tu me compra roupa, esse é um outro exemplo bom, tá? Eu planto alfafa para ti, tu me dá em roupa, esse dinheiro do trabalho, tá? E me protege, eu posso vir conversar contigo e tal. Tá, é isso aí. Vem a plebe, tá, pessoal? Que é a ralé mesmo, os coitados, assim, era o pessoal pobre, liberto, não era escravizado, mas era pobre, pobre, tá? É nóis, tá? E aí tem também, por que eu botei uma linha ali, né? Porque os escravizados não eram considerados como cidadãos, não eram considerados nem pessoas, tá? Eram coisas como, eu lembro que alguns de vocês colocaram isso ali, que eram pessoas que eram consideradas coisas para esses grandes detentores de escravizados, tá? E como é que se funcionava essa escravidão aqui no período romano? Não era por distinção étnica, tá? Tipo, por questões de guerra e por não pagamento de dívidas, do tipo, tu trabalha para mim e o teu alimento que eu te dou custa tanto, só que se tu não conseguir pagar, e aí quem paga o teu trabalho sou eu, então eu pago pouquinho e boto as comidas com um preço muito caro, e aí tu não consegue pagar, e aí eu penso, bom, então quem sabe tu vira meu escravo aí, e é isso aí, tá? É basicamente isso, era não pagamento de dívidas ou prisão de guerra. O que era prisão de guerra, tá? Roma ia lá, conquistava uma cidade inteira. Aí a cidade se revoltava, não colaborava com eles, e eles, então tá todo mundo aqui é escravo, pronto, leva para lá para eles plantarem alfafa, tá? Era isso aí. E aí a nobreza, tá, liderada por Brutus, revolta-se contra esse poder monárquico ali, diz, não, Tarquínio no poder, não mais. E aí derrubam ele, instaurando a República Romana, tá? Aqui eu coloquei um complemento para vocês vejam depois nos slides, tá? Que era mais ou menos o que era cada classe. Aqui também um esqueminha, tá? De como é que era a sociedade. Vou passar adiante, porque era para ser 5 minutos de Roma, né? E aí vem a República, tá? Que é o principal, eu acho, pode cair no vestibular, assim, em relação a Roma,
o que era essa república, porque a gente ouve muito, mesmo hoje em dia, né? Nós vivemos numa república, então o que é isso? Veio de Roma e significa coisa pública, ou seja, o poder ele não fica nas mãos de um só homem ou de um grupo muito pequenininho, tá? A gente vai ver a estrutura do governo da república no próximo slide, mas antes é bom vocês entenderem que essa cidadania, então o poder está na mão de todo mundo. Não. Tá? A plebe, os escravizados muito menos, mas principalmente a plebe e os clientes não tinham direitos plenos de cidadania. Eles até eram considerados cidadãos, mas eles não tinham, por exemplo, direitos políticos, tá? Eles não poderiam, por exemplo, se candidatar a um cargo lá do governo romano, tá? Outra questão também é que a cidadania, assim como a religião romana, era muito fluida. Por quê? Porque quando eles conquistavam, e aí vocês vão ver que eles conquistavam muitos povos, quando eles conquistavam esses povos, se o povo fosse, né, sei lá, uma certa comunidade ali, fosse uma comunidade bacana, que não ficasse contrariando as ordens deles e tal, às vezes eles concediam a cidadania a todo mundo ali da região. Tá? Tipo, tu colaborou comigo, né? Eu vim aqui, te conquistei e tal, mas tá, vocês merecem ser romanos, tá? Isso colaborou muito para aumentar o Estado romano, porque imagina, né? Mais gente, mais questões econômicas, como, sei lá, fazendas, etc., tudo isso englobado no Império Romano, ou na República Romana nesse período, né? Enfim. Tá? A plebe, ela, como eu comentei para vocês, ela não tinha muitos direitos, mas ela foi lutando por esses direitos, tá? E uma das grandes vitórias foi ter as leis escritas no prédio público político lá de Roma, tá? Então, assim, era a lei das 12 tábuas, o nome, eu até coloquei aqui no slide. Tinha essas leis, mas era sempre da boca para fora, do tipo, não, o moço lá, o juiz falou que tu vai ser preso porque eu lembro que a lei era assim, tá? Então, tipo, era sempre da boca para fora e dependia da interpretação de alguém que tinha poder. E aí o pessoal batalhou até que escreveram essas leis e colocaram lá penduradas, tá? 12 tabuinhas com as leis escritas. O que isso modifica, tá? Começa a estabilizar o poder e tira um pouco esse poder das mãos dos poderosos. Por quê? Porque, por exemplo, se tu achou que foi injusto, que fizeram uma interpretação muito errônea, muito errada da lei em relação ao teu caso, tu pode mostrar lá, e alguém que sabe ler vai mostrar que não era isso que estava escrito lá, entendeu? Então, isso é uma grande evolução, assim, e muito do direito atual é baseado no direito romano, tá? Então, uau, né? Temos essa importância. E também o cargo de tribuno da plebe dentro do governo romano foi uma conquista posterior que teve bastante impacto nessa justiça com o pessoal mais pobre, né? Essa plebe, tá, pessoal, ao longo da República eles começam a fazer bastante comércio, etc., vendas, etc., e aí eles conseguem ascender socialmente, muitos deles, tá? Então começa a se criar uma nova divisão social aqui, que não é mais nobreza versus plebe, é ricos vezes pobres. A gente nem imagina como é que é isso hoje, né? Enfim. Aqui a estrutura de governo, tá, gente? Era geralmente um rei, mas que não governa, só tá ali para bonito. Mais ou menos isso, tá? 2 senadores, tá? Que eram o governo dos sábios, eram geralmente homens mais velhos que tinham os cargos mais poderosos, os senadores, né? E aí eles escolhiam os magistrados, tá? Que eram questores, edes, censores, pretores. Eu botei aqui o que cada um era, tá? Depois vocês deem uma olhada. Mas aí eles escolhiam esses magistrados, só que atenção, tá, gente? 2 magistrados eram os mais poderosos, que eram os chamados cônsules. Cônsules. Plural singular, tá? Desculpa. E aí eu coloquei aqui também a questão da tribuna da plebe, tá? Para vocês não esquecerem, terem anotado. E aí, gente, questão da sociedade ser muito militarizada, né? A gente vê naqueles filmes, eles estão sempre lutando, sempre se preparando para a guerra, porque eles eram um Estado que precisava constantemente estar conquistando novos territórios e se expandindo. Então,
Isso foi muito importante, tá? A questão da disciplina, etc. O exército acabou atuando como um unificador cultural, porque se boa parte dos homens participam do exército, não importa a cidade ali, tá? Pode ser Roma, pode ser numa cidade conquistada, todo mundo participando do mesmo exército, tendo as mesmas regras, os mesmos mandamentos, então isso acaba unificando, falando a mesma língua, tá? O latim, então isso acaba unificando culturalmente esse grande estado que depois vai ser um grande império, tá? Por que, né, que eles queriam tanto se expandir? Porque quanto mais territórios, mais gente, mais produtos, mais escravizados, e isso era legal para eles, tá? Só que a gente vai ver depois que é meio complicada essa relação de sempre precisar de mais e mais território, tá? Gravem isso. Aí aqui eu coloquei, tá, que tem 3 fases de expansão. Primeiro eles só conquistaram a botinha ali. Depois eles se expandiram para toda a região da bacia mediterrânea, tá? Tá? Que é essa região aqui na volta do mar Mediterrâneo, tá? Ásia Menor, Roma, etc. Inclusive os gregos, tá? Eles conquistaram. E aí, outra questão que eu botei aqui que eu acho que é importante vocês saberem é que teve uma mudança no exército, tá? Ali em 111 a.C., um general chamado Mário, que não é o do armário, tá? Esse Mário, ele era um general, tá? Ele promoveu uma série de reformas, entre elas, tornar os exércitos permanentes, ou seja, serão profissionais que trabalharão ali o ano inteiro, e não só no verão, e depois voltar para trabalhar na sua, sei lá, na sua fazenda, sabe? Não. Iam trabalhar o ano inteiro e iam receber por isso. Só que quem pagava, dava o salário na mão do soldado, era o general responsável por aquele batalhão. Isso começou a criar muita fidelidade dos soldados com o seu general. E os generais vindo das batalhas, conquistando grandes territórios, começaram a ser muito prestigiados na sociedade, e isso começou a gerar umas tretas ali, né? De uns acharem que vale mais, que é mais poderoso do que outro, e começarem a guerrear entre si, e promover diversas guerras civis, que acabou assim tornando Roma um caos nesse período, tá? Depois, só com o rei Augusto e a Pax Romana, que tem um período de paz, e depois eles escolhem ser um império, tá? Por causa dessa mudança, dessa caoticidade que ocorre dentro do... Aqui eu coloquei um mapinha para vocês compreenderem como é que ficou esse grande império, tá? Ele vinha da Ásia até a Britânia, que é a Inglaterra hoje em dia, tá? Então, meu Deus, é muito grande. De questão do império, tá? Rapidamente, para vocês saberem o que é mais importante sobre o império. Aqui tem uma maior centralização do poder, tá? É a mesma estrutura da república, de rei, senador, cônsules, magistrados, mas aqui o rei tem mais poder. E também começa a se criar uma cultura de ter o imperador como um deus, que é o que se chamam de religião cívica, ou seja, né, é adorar esse imperador como se ele fosse um deus, tá? Junto aos outros vários deuses que eles tinham, em que eles pegavam dos povos também, que, a gente cultua o deus. Um aluno falou lá na aula, aluno ou aluna, não lembro, que eles tinham até deus para feijão na Grécia, né? E é isso aí, assim, eles têm um deus do feijão lá no povo tal. Vamos adotar, vamos trazer para cá esse deus do feijão, então. É isso aí. Tá? Então, por isso é uma religião muito fluida, muito heterogênea. E essa questão de se abrir à cultura dos povos conquistados também tornou mais fácil e mais estável o Império Romano, tá? Porque imagina, é uma certa forma de integração, por mais que seja uma violência, né? Tu conquistar o povo, submeter ele, escravizar boa parte dele, mas se ele colaborasse e tudo mais, ele era integrado a esse império. Então, isso é uma das causas que dizem do porquê que ele cresceu tanto, né? A cidade, tá? Como eu falei para vocês, ela era impressionante. Cada cidade que foi se criando, né? Tem Roma, mas depois foram criando várias outras cidades. Todas elas tinham a mesma estrutura de Roma, menor ou maior, mas é a mesma estrutura.
E elas eram impressionantes, tá? Porque elas tinham todo um desenvolvimento, elas eram planejadas em forma de tabuleiro, com rua paralela, calçada, biblioteca, termas, fórum, que é onde ocorria política, teatros, mercados, era gigantesco, tá? E muitas estradas, grandes estradas bem construídas, ligando uma cidade à outra para poder ter comunicação e troca de produtos, tudo isso foi muito desenvolvido para a época e também muitas dessas estradas permanecem até hoje. Muitas dessas cidades são cidades que a gente conhece ainda hoje, como Lisboa, Lyon, na França, né? Todas são cidades que foram fundadas nesse período. E, claro, foram se modificando, foram sendo reformadas, mas as bases delas são ali. Por isso que até hoje tem muita descoberta arqueológica para lá, né? Ah, encontramos uma terma romana em, sei lá, por exemplo, Lisboa, né? Por quê? Porque vem desde essa época esse planejamento, essa construção de uma cidade. Aqui é uma imagem para vocês verem como é que era, tá? Eram prédios de 2 andares ou mais, era bem desenvolvido. Aqui, depois vocês olham melhor, tá? É um outro modelinho de como é que era uma cidade. Aqui é uma terma romana, tá? Que é onde o pessoal ia lá tomar uns banhos, porque como é que era o banho deles, tá? Não é que eles tinham até banheiro em casa, mas os grandes banhos diários deles eram nessas grandes termas, tá? Então, eles iam ali, faziam os exercícios, depois mulheres iam para um lado, homens iam para o outro, né? E eles tomavam banhos coletivos, assim. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Primeiro os ricos, tá? Das 2 às 4, mais ou menos, e aí depois o pessoal da plebe podia ir também tomar banho nas termas públicas, que é quase nossos parques aquáticos, né, que a gente tem hoje. Enfim. E é a decadência do Império, gente, para começar a finalizar já. Por que, tá? Que se aponta que o Império Romano acabou se destruindo. Né? Primeiro, teve uma divisão posteriormente, tá? Com o surgimento do cristianismo, o imperador romano Constantino acabou criando toda uma capital nova, né, mais modernizada, chamada Constantinopla, por causa do nome dele, né, Constantino. E aí, nessa região, tá, fizeram essa divisão, e aí começou a ter 2 capitais. Só que vocês imaginam como isso começou a atrapalhar a comunicação entre as 2 capitais, tipo 2 reis mandando no mesmo território, né? Tá? Junto com isso, que aí, só retomando aqui, desculpa, que aí vocês sempre, quando ouvirem falar, vocês sabem que é isso. Império Romano do Ocidente é o império ali na volta de Roma, e Império Romano do Oriente é o império ali da volta de Constantinopla, mais para o leste europeu, mais para quase Ásia ali, tá? Depois das invasões bárbaras, que quem eram os bárbaros, né? Eram todos aqueles estrangeiros que ficavam fora das fronteiras romanas e eram vistos pelos romanos como atrasados, uns porcos, que nem tem essa cidade maravilhosa que a gente tem, essa cultura incrível, eles são uns nojentos, tá? Mais ou menos isso. E aí esses bárbaros de várias etnias, tá, começaram a invadir Roma cada vez mais. Sempre teve isso, mas começou muito nesse período, e aí começou a se atacar muito o Império Romano nesse período. Surgimento do cristianismo, tá? É outra questão, porque muda o pensamento, deixa de ser deixa de ser não, porque demorou para ser integrado o cristianismo ao Império Romano, tá? Vocês vão ver isso depois. Quando surge o cristianismo e começa essa disseminação das ideias cristãs, tá? Começa a ocorrer uma mudança de pensamento, porque a religião deles era politeísta. O cristianismo não, o cristianismo defende um monoteísmo, um só Deus. Eles lá matavam os caras lá, os ladrões, tal, eles levavam tudo para aqueles anfiteatros e faziam aquelas guerras entre gladiadores, né, que eles tinham que lutar contra um animal ou contra outro homem, o que morresse, o que matasse o outro vencia e às vezes até morria também, tá? Então, assim, aí vem o cristianismo dizendo, não matarás,
tá? Então, são muitas mudanças de paradigmas, como falam, tá? De regras e de crenças sobre o que é certo, o que é errado, como eu devo agir, tá? Isso muda muito a cabecinha dos romanos e acaba também enfraquecendo todo o poder, a estrutura romana. O esgotamento do sistema econômico, que é o que eu falei para vocês lá no início, né? Poxa, eles sempre tinham que conquistar mais gente para poder ter mais escravizado, mais produto. Só que uma hora não tem mais para onde, sabe, se expandir. E aí isso começou a fazer um declínio dos escravizados. Os escravizados faziam tudo, tá, de trabalho. Eles vendiam, eles produziam, eles plantavam, limpavam. Então, imagina, né? Toda a economia deles era baseada nesse trabalho de escravizados. E aí, quando não conseguem mais manter esse fluxo, sempre colocando mais oferta de gente escravizada, começa a cair a economia deles também, né? Tá? Aqui eu coloquei depois para vocês uma explicaçãozinha sobre isso, tá? Sobre o cristianismo, porque eu acho que pode ficar um pouco confuso na aula. Achei na hora, né, que eu ia ter que correr e vocês não iam entender muito bem. Aqui essa divisão dos impérios que eu comentei. E aí aqui eu coloquei um pouquinho da influência romana na nossa cultura para trazer para a realidade de vocês a cultura romana, né? Porque é tão longe. Tá? A gente tem muita influência da cultura romana, principalmente na arquitetura, mas também no direito, no idioma, gente. O nosso idioma português ele é derivado do latim. O latim era a língua dos romanos. Nas artes também, etc. E aí, para quem caminha muito ali na região da Matriz, tá? Da Praça da Matriz em Porto Alegre, deve conhecer super, né? O Palácio Piratini, a nossa Catedral Metropolitana, a nossa Cúria, né? A Cúria fica ali na Fernando Machado. Todas essas construções têm uma influência romana. Tá? Se fosse na aula, eu ia perguntar para vocês aonde, mas aí, como só está eu aqui, eu vou dizer para vocês. Essas colunas, tá? Se vocês olharem as imagens que eu botei ali de como era uma cidade romana, vocês vão ver que todos os prédios tinham essas colunas, esses escritos na frente, isso é muito romano, tá? Mas não só em Porto Alegre, tá? Todo o mundo tem inspiração. E aí aqui, gente, para acabar a aula assim com chave de ouro, se vocês tiverem saco, assistam esse videozinho, mas pelo menos pesquisem, se não der para assistir o vídeo, sobre a cidade de Pompeia na Itália, tá? Porque a cidade de Pompeia, ela era uma cidade romana, menor, mas com a mesma estrutura de Roma. E aí ela, infelizmente, tá, em 79 depois de Cristo, o vulcão Vesúvio entrou em erupção, veio um monte de detrito, pedra, pó de gás, coisa de vulcão, e veio e soterrou o pessoal. E soterrou, desculpa, de tal forma que preservou a cidade inteira do jeito que estava exatamente no momento em que teve a erupção, tá? O gás tóxico, segundo os pesquisadores, matou instantaneamente as pessoas, então isso aqui não é bem, tá? Vocês vão ver no vídeo, mas não é o corpo da pessoa que está aqui, mas veio aquele pó, as pessoas morreram, caíram, aquele pó petrificou a pele e as roupas, e aí depois o corpo apodreceu, né, gente, se deteriorou. E aí ficou aquele buraco no formato, na volta de uma casquinha de pedra humana. E aí os arqueólogos, encontrando essa cidade nas escavações, colocaram gesso para conseguir não perder essa forma, não quebrar essa pedrinha que ficou, né? E ali dentro tem os ossos, os dentes, as pessoas, que são coisas que não se deterioram, né? Então, tem essas pessoas, eles conseguem bebês, cachorros, um monte de pessoas, de corpos, né? Mas também outras coisas não tão mórbidas, tem pinturas do local, tem prédios, tá? As estruturas de certos prédios, tem ruas. E aí, esse videozinho aqui é daquelas Eurotrip, que os caras vão lá e gravam como é que é, visitar e tal. Só que assim, é 20 minutos e o cara mostra toda a cidade de Pompeia, e eu acho que é bem legal para vocês verem e terem uma ideia de como é que funcionava lá na época a cidade, tá? Gente, eu acho que era isso.
eu me passei bastante, né? Não foi 5 minutos, mas eu acho que vocês têm uma boa base de Roma agora para estudar e ir para o vestibular, tá bom? Eu agradeço muito quem teve a paciência de vir até esse vídeo e assistir. Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, bota. Eu vou botar no YouTube esse vídeo, eu acho. Então, bota no comentário, bem youtuber, né? Bota nos comentários, dá seu like. Se vocês não compreenderam alguma coisa, que eu vou tentando responder, tá? Agradeço muito a atenção, fiquem bem. Me dói muito deixar vocês, mas eu já falei pro pessoal do PA que estou ali, não oficialmente, mas eu estou aí. Se precisarem de mim, me gritem, tá? Beijo. Fiquem bem.